Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre o review da última rodada da NFL, rodada 8 já da NFL. A gente está praticamente na metade da temporada regular da própria NFL, né? Que se dará na próxima semana, agora que a gente vai... Estamos chegando na 9ª semana de NFL, né? A gente começou a NFL, parece que termina o ano, né? A gente acaba se entretendo no domingão, na segunda, na quinta, nos outros dias foco no fantasy, né? Buscar terça-feira dia de waiver, na quarta é um dia um pouco mais tranquilo, mas já tem que começar a pensar na quinta e dar aquela escaladinha no time, né? Sexta-feira, sábado, buscar alguma troquinha ali, ver se tem alguma posição que tá precisando. Então, basicamente, nossa temporada de NFL, de fantasy, ela começa a andar, ela começa a voar, nosso tempo também, né, de vida praticamente, porque parece que, pelo menos pra mim, é o período que passa mais rápido o ano. E além, né, de trazer também esse preview da 9ª rodada, que será a metade da temporada regular da NFL, né, mas que já aqui da temporada regular do fantasy já passou da metade, então... Quem tá brigando em cima, quem tá brigando pra escapar do Toilet Bowl tá brigando, mas acho que a grande maioria, né, pelo menos assim, eu tô muito na turma do meião, na maioria das ligas, assim, uma diferença de, no máximo, 2 pontos entre onde eu tô e os playoffs, sabe, então estamos na briga ainda, isso que importa. E pra isso também, pra continuar na briga, a gente tem os waivers da semana, então eu trazer aí os principais nomes desses ligas mais... complicadas até ligas mais profundas, de repente algum nomezinho que possa surgir. Mas começando falando do review da rodada, a gente tem os quarterbacks e o grande destaque da semana disparado foi Jalen Hurts. Jalen Hurts que não teve aí um jogo aéreo brilhante nessa partida, teve uma boa porcentagem de passes completados e um touchdown aéreo só, mas os 3 touchdowns corridos dele foi uma coisa absurda e o colocaram aí como o melhor pontuador dessa semana. E se eu deixar aqui, eu vou deixar 10 segundos para você pensar quem que é o segundo colocado, o segundo maior pontuador. Eu tenho quase certeza que tu não vai acertar. É um calouro, hein? É um calouro. E não é o Jayden Daniels, é o Bo Nix do Denver Broncos, né? Teve um jogo aí de quase 300 jardas, 3 touchdowns aéreos, mais um touchdown corrido. Bo Nix, que depois a gente vai falar, inclusive, aí nos waivers. Um cara que chegou na liga com muitas confianças. Eu acompanhei ele no college, quando ele jogava em Auburn. Era um 8,80 e ele ainda tá um pouco 8,80 assim. Mas eu tô gostando do que ele tá apresentando na NFL. Eu acho um cara, um calouro que chegou num time que é uma bomba, e tá tendo um desempenho, por exemplo, melhor do que o Russell Wilson teve lá em Detroit, né? Com bem mais humildade, de repente. E seguindo, logo na sequência, a gente teve também o Kirk Cousins com uma atuação bem interessante, outro que teve 4 touchdowns. 4 touchdowns que também o Matthew Stafford teve nessa semana na vitória contra o Minnesota Vikings, né? Para muitos aí que... né, esse Los Angeles Rams tá um carrossel, né? Porque uma rodada vai bem, outra rodada vai mal. Aí agora volta a Puka e volta a Cooper Kupp, e aí já dá mais uma animada, né? E até porque o Matthew Stafford não vem fazendo uma boa atuação no Fantasy. Ele que atualmente é apenas o quarterback número 24 no Fantasy, disponível em muitas ligas aí nos waivers. Não seria um cara que eu indicaria, porque esse foi o melhor jogo dele disparado na temporada e por muito, né? E pô, é só pensar, ele foi o 4º melhor da semana e ele ainda é o 24º melhor quarterback na temporada, em 8 jogos. Né? Ok, ele teve um jogo a menos, né? Ele já teve sua semana de folga, mas mesmo assim foi uma atuação bem diferente de outros jogos. Outros caras que se destacaram aqui nessa semana, a gente pode falar um pouco do Brock Purdy, né? Que ele teve momentos, né, no Sunday Night Football melhores, piores também, teve esses altos e baixos, mas conseguiu aí, principalmente pela competência no jogo terrestre. Ele que nessa semana foi o quarterback que mais correu com a bola, 56 jardas, teve um touchdown terrestre, teve um touchdown aéreo e conseguiu aí levar a equipe dos 49ers, que até teve dificuldades durante a partida, conseguiu levar a vitória. Lamar Jackson, que não conseguiu levar o time à vitória, né? A gente vai daqui a pouco começar a entrar naquela narrativa de novo, que não tem recebedores e blá 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 blá, mas não foi uma partida muito boa. Eu acho que mérito também da defesa de Cleveland, né, que se destacou. O ataque de Cleveland surpreendeu nessa semana com o Jameis Winston.
né? Isso pro Fantasy é muito interessante. Isso vai refletir em jogadores, principalmente wide receivers da equipe de Cleveland, né? Que com a saída do Amari Cooper começaram a ganhar mais espaço, e em especial o Cedric Tillman, mas aí depois a gente fala sobre ele lá na parte de wide receivers e também de waivers, né? Outros caras que tiveram uma semana aí decente, né? A gente teve uma turma do meião. Foi uma semana que eu tava até comentando nos grupos de Fantasy no final de semana, que foi uma semana de muitos pontos, né? Eu até não tenho essa estatística, até acho que seria bastante interessante fazer um levantamento das semanas com maiores pontuações no Fantasy, né? Até separar daqui a pouco por posições e tal, porque a gente teve uma semana de muitos pontos mesmo, e isso reflete aos jogos, né? A gente teve, eu lembro do primeiro horário no domingo, que eu estava acompanhando, claro, mais os Eagles, mas estava com o Red Zone do lado, que muitos jogos estavam sendo disputados e uma pontuação bacana dos dois lados, né? E isso acaba melhorando essa questão da pontuação também no próprio Fantasy Football. Os outros caras ali que foram na média, né, que não comprometeram, não foram, né, diferenciais, como um Jalen Hurts, como um Bo Nix, como o próprio Kirk Cousins na semana, mas que tiveram uma pontuação bastante decente. Pontuação de quarterback 1, a gente tem que destacar o Justin Herbert, destacar também o Trevor Lawrence, que apesar da derrota, teve um jogo de mais de 300 jardas na semana, passou para 2 touchdowns, né, teve um touchdown corrido também, então conseguiu desempenhar um pouco mais de futebol americano. Ele que atualmente, né, vamos ver aqui, é o 12º quarterback, então ele tá ali no limite dos caras. Quando a gente fala em 12 times, ligas com 12 times, ele é o cara que tá batendo no limite ali entre o cara que tu não quer escalar e o cara que tu vai escalar. Então é sempre uma dúvida, né? Eu tenho ele, se não me engano, no Scott Fishbowl, eu devo ter escalado 1 ou 2 rodadas no máximo. Senão eu tenho também o Baker Mayfield e tenho o... se eu sair aqui eu vou fazer besteira. Eu já vou pegar aqui. Não vai carregar? Carrega, pô. Sleeper me ajuda. Rapidinho. Só quero tentar me lembrar. CJ Stroud, não lembrava. CJ Stroud, que inclusive foi um dos quarterbacks que na semana não se destacaram, CJ Stroud, e que parece que está entrando numa pirâmide aí reversa e a coisa não está acontecendo, né? Outros jogadores, como eu falei, que foram destaques, né, na média ali, interessantes. A gente tem o Baker Mayfield, que mesmo sem Mike Evans, sem Chris Godwin, teve mais de 300 jardas, aproveitou bem o Cade Otton, 3 touchdowns aéreos, então a gente pode continuar confiando nele, apesar de ter perdido o jogo. É um cara que correu atrás do resultado. James Winston, como eu falei, né, teve aí mais de 300 jardas também, assim como o Jaden Daniels, que teve aquele lance absurdo no final do jogo. Simplesmente assim, parabéns pro Stevenson dos Bears, que tava lá fazendo merda. É o karma na hora ali, ele tomou, né? E, cara, assim, é inacreditável. Eu, como torcedor dos Eagles, estava torcendo, claro, pra derrota de Washington, pra derrota dos Cowboys e pra derrota dos Giants. Acabou que o Washington ganhou naquela jogada simplesmente inacreditável, assim, inacreditável. E quem eu achei que ia fazer, não fez, que foi o Lamar Jackson, que teve tempo, esperou as coisas funcionarem, mas a coisa não rolou no último lance. Mason Rudolph acabou tendo uma semana de quarterback 1, né? A gente tem aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente o 12º melhor quarterback da semana foi Mason Rudolph. Depois disso, a gente teve outros quarterbacks que até tiveram pontuações altas, né? Foi uma semana, como eu falei, que teve pontuações altas. Ainda jogadores que passaram dos 20 pontos. A gente tem Kyler Murray, Josh Allen, Patrick Mahomes bateu na trave, Sam Darnold bateu na trave, Aaron Rodgers também. Aí a gente tem jogadores que, né, a gente pode dizer, não foram bem, né? No caso, Joe Burrow foi um cara que não jogou bem contra a Philadelphia. Philadelphia também, a defesa tá jogando muito bem. Jared Goff fez o básico, o Russell Wilson fez o jogo bem abaixo do que ele tinha vindo fazendo. Tua Tagovailoa voltou, né? Graças às minhas reclamações aqui nesse podcast, eles resolveram botar, né? Eu liguei pros caras lá em Miami, né, e disse, pô, eu tô complicado aqui, meu time não tá funcionando, eu tenho Tyreek Hill em algumas ligas, né, minha liga principal eu tenho Tyreek Hill, né, pô, vamos dar um jeitinho do Tua voltar a jogar aí, né, eu preciso de pontinhos do Tyreek Hill, né, e aí eles disseram, não pode ficar tranquilo que a gente vai botar, né. Eu vou parar com isso aqui, senão eu vou achar engraçado a brincadeira. Vou começar a ficar... Já fiz semana passada quem é esse jogador lá fazendo... enganando a galera ali com o Tyreek Hill lá no Instagram, pra descobrir quem é esse jogador, fazendo menção a quem é esse Pokémon. Pra quem assistia Pokémon quando era criança, tinha sempre entre os intervalos, né? Quem é esse Pokémon? E aí tinha... Depois, hoje em dia, conseguiram fazer meme disso aí também, né? Que todos são Pikachu, independente da silhueta, né? E eu dei dicas, não era só a silhueta, eu dei dicas.
E muita gente errou ali. Eu também teria errado. Confesso que eu também teria errado. Mas, né, brincadeiras à parte, Tua Tagovailoa voltou, não teve uma partida, né, tão interessante. Drake May, infelizmente, teve que sair do jogo, né, já tinha feito um touchdown terrestre, tava fazendo até uma boa partida. Ele teve em campo em quantos por cento dos snaps? Apenas 30% dos snaps ele tava com 11,52 pontos, então a concussão tirou ele do jogo, infelizmente. Anthony Richardson, terrível. CJ Stroud, terrível. Né? Quem outros jogadores aqui que não foram bem? Geno Smith, Jordan Love, né? Um jogo ruim dele. Daniel Jones, mas não se esperava muito mais do que isso. E basicamente esses foram os jogadores dessa semana 8 da NFL na posição de quarterback. Agora destaques na posição de running back, né? Tivemos aí James Cook como grande pontuador da semana, 111 jardas, 2 touchdowns terrestres, teve mais jardas aéreas também. Foi um bom pontuador em half PPR. Josh Jacobs logo na sequência com 127 jardas, não foi o cara que mais correu. O cara que mais correu foi o Tyron Trace Jr. no Monday Night Football, em cima de uma boa defesa do Pittsburgh Steelers. E além disso ele saiu com um touchdown, foi o quinto melhor running back. Mas à frente dele a gente ainda teve o Devon Achane, né, do Miami Dolphins. Por mais que o Mostert tenha feito quantos? 2 touchdowns terrestres, mas o Achane conseguiu aí chegar quase nas 100 jardas, teve um touchdown aéreo, teve mais 50 jardas aéreas e foi um dos destaques na semana na posição de running back. Além dele, o Ramondre Stevenson, que não é o Tyreek Stevenson, acho que é Tyreek Stevenson, o nome do cara dos Bears lá, não vou lembrar, né? O outro Stevenson, né, o primo do Tyreek, não deve ser primo, mas tudo bem. Foi outro destaque da semana com 2 touchdowns terrestres que lhe garantiram a pontuação de quarto melhor na semana. Além disso, tivemos outros jogadores aqui que conseguiram passar nos 20 pontos, por exemplo, em half PPR, como Joe Mixon, Bijan Robinson, Kyren Williams, Jahmyr Gibbs. Kyren Williams que tem, né, é um cara que vem trazendo destaque. Ele tá com uma temporada muito coesa, né? Ele é o quarto melhor running back há algumas rodadas e ele vem se mantendo ali. Ele não, por mais que o time tenha ido mal, né, o time vai bem, ele se mantém no mesmo padrão. E isso é bastante interessante. Outros jogadores aqui que tiveram pontuação ali de running back 1, ainda foram importantes na semana. A gente tem o Jonathan Taylor voltando, DeAndre Swift, o próprio Raheem Mostert que eu comentei, a Isaac Guerrero, que se aproveitou de uma lesão. Já tá sem o Christian McCaffrey. Sem também o Jordan Mason, que acabou agravando sua lesão no ombro. A gente tem o Guerrero, tem uma semana de folga, não sei, não tenho certeza, deixa eu até pegar aqui, Christian McCaffrey, se ele volta, return week 10, se ele vai voltar na semana 10. Ele vai voltar. Eles estão otimistas que ele deve voltar na semana 10. Inclusive, eu vou ligar agora de tarde lá pro John Lynch e dizer pra ele que eu também tô preocupado com a situação do Christian McCaffrey, né? Porque ele foi o número 1 do draft. Eu tenho ele na minha liga principal, eu tenho ele em outras ligas. Todas as ligas que eu tenho o Tyreek Hill, eu tenho o Christian McCaffrey. Acho que tem uma que não. Tem uma que eu tenho só o Hill, eu acho. Não vou lembrar. Mas enfim, então calculem como é que eu tô nervoso. Então o Christian McCaffrey, eu vou avisar ele, ó, primeira pick draft, capa do Madden, tô precisando dele voltar aqui, né, mesmo que tiver meia boca, bota ele jogar, que ele meia boca é melhor do que o Mason, é melhor que o Guerrero, né, é um super craque aí, então dizer pra eles fazer uma forcinha aí pra depois da folga, né, mais uma semana de folga ali fora, 10 semanas tá bom, né, tá bom pra recuperar. Né, botar ele e voltar a jogar, que eu tô precisando de pontos do Christian McCaffrey. Mas enfim, brincadeiras à parte novamente. O Guerrero ele correu bem nessa partida. Então eu acho que é um cara que pode aí ser uma opção também de waiver para quem tem espaço no elenco e quer apostar que daqui a pouco um Christian McCaffrey não vai conseguir voltar 100%, que um Jordan Mason vai machucar e vai ter que perder tempo. E por aí vai. Outros jogadores que não foram tão mal, mas né, nem isso, a gente pode também colocar o Mostert, Alvin Kamara, J.K. Dobbins, Najee Harris, David Montgomery, Derrick Henry, James Conner, Tony Pollard, a turma do meião ali. E aí jogadores agora que né, a gente esperava um pouquinho mais. Não vou falar isso do Saquon Barkley, apesar da gente sempre esperar né, aquele jogo de 30 pontos do Saquon Barkley, ele que atualmente é o terceiro melhor running back da NFL, passou das 100 jardas, mas não teve um grande jogo por não ter feito um touchdownzinho, né? Outros jogadores como Aaron Jones também ficaram nessa meiuca, o próprio Bucky Irving do Tampa Bay Buccaneers, Chase Brown do Cincinnati Bengals, né? Agora sim, destaques negativos que a gente tem que levantar aqui e realmente
Senti pena porque eles foram tão mal nessa semana. A gente pode aí estar destacando, por exemplo, Ray Davis, né? A gente esperava pelo menos aí um pouquinho mais de toques, inclusive porque o time foi bem, não que fosse, né, um absurdo, mas o Ray Davis eu esperava um pouquinho mais dele. A gente teve a estreia do Dalvin Cook, que não fez nada e eu achei ele tenebroso no jogo. O Zach Moss, que segue tendo bem menos oportunidades que o Chase Brown e virou o backup, dá pra se dizer assim, do time. O Nick Chubb, depois de uma semana boa, apesar da vitória, a defesa dos Ravens segurou o Nick Chubb nessa partida, não teve um jogo bom. Kenneth Walker, que eu imaginava, o confronto era bastante favorável pro Walker, pro Charbonnet. Acabou que o Walker não teve uma boa pontuação, o Charbonnet também não teve muito mais do que ele. O Austin Eckler não fez uma boa partida, Bijan Robinson também não. O Brice Allen, a gente esperava mais, apenas aí 8 pontinhos em half PPR. Chegou nos 8, ele ficou com menos, 8.4 pontos pro Reece Hall. O Braylon Allen fez mais pontos que ele, pra ter uma ideia, né? E o Charbonnet também fez mais pontos do que o Kenneth Walker por causa de um touchdown, porque a produção dele foi pífia e patética. Agora passando para wide receivers, os grandes, né, nomes da semana na posição de wide receiver. A gente teve como grande destaque CeeDee Lamb, 146 jardas, 17 alvos para ele, 13 recepções, 2 touchdowns. Uma pontuação absurda. Logo na sequência, 2 nomes, né, 3 nomes, dá pra se dizer assim. Nossa, essa semana, eu tô olhando os outros nomes aqui, é maluco, né? Logo na sequência, a gente teve Ladd McConkey, 111 jardas, 6 de 6, 2 touchdowns. 2 touchdowns também pro Cedric Tillman, quase 100 jardas, bateu na trave, 99 em 7 recepções. Josh Downs, aí na sequência, aí já a gente entra numa turma meio que da metade da tabela, assim, né? Porque a gente tem um CeeDee Lamb acima dos 30, depois o Tillman, que eu comentei agora, 25, e o Josh Downs 20, né, arredondando, vamos dizer assim, o Josh Downs teve 20.2 e o Tillman teve 25.4. O Josh Downs, que teve um touchdown longo, isso ajudou bastante, ele tá aqui no top 5, top 4 ele ficou. Na sequência a gente teve Marvin Harrison, que também passou das 100 jardas. Outro jogador que passou das 100 jardas, mas não teve touchdown e acabou ficando um pouco para trás, foi o Calvin Ridley, né, que até chamou bastante atenção a quantidade de targets dele, né? Isso é uma coisa que eu deveria trazer mais aqui. Por exemplo, a quantidade de corridas. Os jogadores tiveram bastante quantidade de corridas, mas que não tiveram tanta pontuação, assim como wide receivers targets, né? Os jogadores que tiveram muito target, que foram realmente decisivos ou não, né? Isso é uma coisa que eu tenho que começar a falar um pouquinho mais. Falar um pouquinho menos dos jogadores. Eu acho que a turma do meião ninguém quer saber, né? Falar dos destaques negativos e falar dos caras aí que tiveram oportunidades, né? Ou que foram produtivos com poucas recepções. Outros jogadores aqui, né, que foram, né, destaques positivos. A gente tem o Calvin Austin do Pittsburgh Steelers fazendo touchdown. Fez um touchdown de retorno também. O Devonta Smith teve uma semana melhor do que o A.J. Brown. Darnell Mooney foi bem na semana, né, um touchdown para ele, 86 jardas, apenas 4 recepções. Eu já comentei do Calvin Ridley. DeMarcus Robinson, 2 recepções para 2 touchdowns e 35 jardas. Ja'Marr Chase um pouco atrás. E um destaque que a gente pode falar, o Coker. Alguém sabe quem que é o Jalen Coker? Ele é calouro do Carolina Panthers. Ele teve 4 recepções e 6 alvos na direção dele, um touchdown e uma média aí de jardas por recepção de 19.5. É um cara que não vem sendo muito utilizado, vem participando do jogo, mas que pode ser que comece a surgir um pouquinho mais. A gente tem a turma do meião, que eu vou dar aquela puladinha básica, e os destaques negativos. Depois eu vou falar um pouquinho dessa questão dos caras que realmente tiveram oportunidade, mas não foram tão bem, né? Jogadores que foram destaques negativos, a gente pode falar um pouco do Tyler Lockett, né? Não que se esperava, mas um pontinho apenas para ele é pouco. Michael Pittman segue com uma temporada terrível. Para mim, é um dos grandes destaques negativos da temporada já. Ele teve uma recepção em 6 targets na sua direção. É simplesmente absurda a temporada, absurda de ruim a temporada do Michael Pittman. Outros caras aqui que não conseguiram ter um destaque interessante na semana, a gente tem o próprio Jordan Addison, que teve apenas 2 recepções na quinta-feira à noite contra os Rams. O Sterling Shepard, que eu esperava fosse o cara que desse o passo a mais ali nessa equipe, que fosse ajudar, teve o seu pior jogo desde que começou a ter oportunidades lá em Tampa Bay, né? O jogo foi muito mais Cade Otton. Rashad Bateman, que na semana passada foi muito bem, nessa semana, né, foi o Bateman de sempre. DeAndre Hopkins começou, né, 2 de 3, 29 jardas. Ele esteve presente em quanto por cento dos snaps? Isso é importante. 32% apenas. Ou seja, ele foi colocado para ir sentindo.
isso deve começar a crescer. Eu não duvidaria de começar a crescer já no próximo jogo. Então um olho aí no DeAndre Hopkins, né, para ver como é que ele vai se portar. Outro cara aqui, o DJ Moore, não foi muito bem na semana, né, destaque negativo. Outros, o Keenan Allen também não foi muito bem. Drake London, que atualmente é o 6º melhor wide receiver, não foi a pior semana dele, porque a primeira semana foi bem ruim, né, 2.5 na primeira semana, 5.4 nessa. Né, não teve touchdown na semana, vinha uma sequência de 3 jogos seguidos com touchdown, acabou não sendo aí, sendo um destaque negativo, na verdade, nessa semana aqui. Outros caras que a gente pode falar, que não, né, pontuaram tão bem, Jaden Reed, Jalen Waddle. Jaden Reed aqui, ele tá em que posição? É o 8º melhor wide receiver, e vem de 2 semanas onde ele fez 2 e 6 pontos e meio. Tem Detroit na próxima semana depois de uma folga. Complicada a situação. Os jogadores que mais tiveram targets na semana, a gente teve CeeDee Lamb, Calvin Ridley, como eu comentei, Chris Olave, Malik Neighbors, 13 alvos para ele, Zay Flowers segue sendo uma máquina de alvos. Um cara que chama atenção nessa quantidade de alvos recebidos foi o Elijah Moore, que depois vai ser uma opção de waivers para nós, 85 jardas em 8 recepções de 12 tentativas. O Courtland Sutton foi bastante acionado também, Khalil Shakir, né, que em certo momento eu achei que ele ia fazer uns 300 pontos, porque só dava Shakir no jogo, né. Esses foram os jogadores aí que tiveram acima de 10 targets na semana e que né, tiveram suas oportunidades. Jogadores que pontuaram muito bem em poucos targets, a gente tem que destacar o Khalif Raymond, né, que muita gente, às vezes, é importante muitas vezes a gente olhar para esses números, sabe, porque o Khalif Raymond é uma boa oportunidade. Por que tu não coloca ele nos waivers? Cara, eu não vou colocar um cara que teve 2 chances, né? Ele teve um touchdown de retorno. Por isso que ele tá aqui. E um touchdown passado também, né? Mas se não, cara, eu não vou ter esse cara no meu time. O próprio DeMarcus Robinson, 2 touchdowns, 17 pontos pra ele, mas o que agregou nesses 2 touchdowns? É porque o Puka Nacua estava marcado, o Cooper Kupp estava marcado, ou eles não estavam no campo. Ok, ele é um bom alvo na red zone, mas somente isso às vezes não enche o prato de comida. Porque, cara, ele é atualmente o 60º, 60º? Six é bom, né? É 60º, o número 60 wide receiver, o DeMarcus Robinson. E ele teve oportunidade sem Puka e sem Cooper Kupp. E o melhor jogo dele foi com os dois. Então, sabe, ok, ele estava em campo em 85% dos snaps, isso é um ponto positivo. Mas ele não foi acionado, era Puka Nacua ou Cooper Kupp, principalmente Puka Nacua, né? Então, isso é sempre bastante importante. Eu vou puxar aqui os running backs para ver as tentativas de corrida, principalmente esses caras que tiveram poucas tentativas de corrida e muitos pontos. A gente teve o Roschon Johnson, né, touchdown dependent, 7 pontos para ele. Mas aqui nos running backs não teve. O próprio Charbonnet, que eu comentei antes, ele teve 3 tentativas de corrida, mas uma delas foi na red zone e ele fez, né, na linha de gol até, acho que foi, ou muito próximo, e ele fez o touchdown. Né? E jogadores que às vezes têm uma boa participação, mas não tem tantos pontos, como o caso nessa semana do Saquon Barkley, o próprio Kareem Hunt, que segue sendo o workhorse da equipe. Né? Eu acho. Até o pessoal às vezes me pede opções de troca. Eu acho particularmente o Kareem Hunt um ótimo nome, porque ele é um cara que vem pontuando bem. E vai custar caro, mas é um cara que está entregando. Isso é muito importante. Né? Outros caras que tiveram bastante aqui, o James Conner teve uma pontuação um pouco menor, Tony Pollard também, mas mais de 20 tentativas de corrida. A gente está vendo uma temporada onde, né, se até a temporada passada, tá para dizer assim, a gente estava vendo um crescimento. O Aaron Jones é outro exemplo, tá? Para falar aqui. O próprio Najee Harris, que jogou no Monday Night Football, 19 tentativas de carregada para ele, 14.6 pontos em half PPR. Não são super pontuações, mas tem tido possibilidades, né? Isso que é importante. Que eu ia comentar que a gente vinha vendo os times irem muito pro lado do comitê. E a gente tá vendo nessa temporada jogadores que estão fazendo muitas tentativas de corrida. Eu até puxei aqui um total pra gente falar. Né? A gente tem aqui já 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jogadores que já passaram das 100 tentativas de corrida, né, na temporada. Os destaques aqui, os caras que mais estão tendo oportunidades: Josh Jacobs, Derrick Henry, Kyren Williams, Najee Harris, Jordan Mason, né, a gente poderia estar vendo o Christian McCaffrey aqui, Saquon Barkley, James Conner, Alvin Kamara, Chuba Hubbard, Bijan Robinson, Tony Pollard, J.K. Dobbins. Esses são os 12 que mais têm recebido.
Outros jogadores que passaram ainda das 100 tentativas, DeAndre Swift, Breece Hall, Aaron Jones, Ramondre Stevenson, Joe Mixon e Brian Robinson, nesses caras aqui. Né? Dentre os que menos pontuaram, a gente teria o próprio Tony Pollard, né? Mas tu vê que são todos jogadores que vêm fazendo uma pontuação bacana. Né? O que mais pontuou, o que mais teve oportunidade foi o Derrick Henry, vem sendo um grande alvo, e o Alvin Kamara não está muito atrás não. Tá? Isso é bastante interessante. Eu vou fazer uma recapitulada dessas também com targets. Jogadores que mais... Um segundo para tentar lembrar quem que é o jogador que mais recebeu targets na temporada. Um segundo. Passou. Garrett Wilson, do New York Jets. Eu acho que se vocês tivessem chance de postar em alguém, não seria no Garrett Wilson. Não seria a minha. Até porque eu tenho o Garrett Wilson numa liga e ele não tá sendo esse cara, né, diferenciado, né? Apesar de atualmente aí ser o sexto, sétimo maior... Puxa aqui. Maior recebedor? Sétimo. Mas ele não... não me ajudou tanto assim na liga que eu tenho ele. Mas tudo bem. Né? Entre outros jogadores que tiveram uma boa porcentagem de targets, né? Os que mais estão sendo acionados. Garrett Wilson, Malik Neighbors, Wan'Dale Robinson. A gente tem 2 jogadores dos Giants como os mais acionados em segundo e terceiro, cara. Malik Neighbors e Wan'Dale Robinson. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Seguindo. CeeDee Lamb, Drake London, Stephon Diggs, pra quem, né? Stephon Diggs. O Jackson Smith em Jigba. Que loucura, cara. Eu tô meio apavorado com isso aqui. A gente tinha o Chris Godwin, que beleza. Zay Flowers, beleza. DK Metcalf, ok. Justin Jefferson, Amari Cooper, Jamar Chase, né? E aí começa a entrar numa turminha aqui do meião. Michael Pittman sendo um dos caras mais acionados também ali. E não tendo, né? George Pickens. Mas me chamou a atenção principalmente que Garrett Wilson e ter 2 jogadores dos Giants. O Neighbors com 73 e o Wan'Dale Robinson com 72. Loucura, né? Muito louco. Já dizia, né, aquela moça lá na reportagem das vacas, né? Bem louco, né? Então, seguimos. Vamos falar dos tight ends para fechar, né? Grandes destaques na semana 8 da NFL, na National Tight Ends Day, e os caras realmente deram alvos, né? Cumpriram a risca a National Tight Ends Day, com Cade Otton fazendo 25 pontos em half PPR, né? Ajudando o time aí a perder o jogo, mas, né? 81 jardas para 10 targets pro Cade Otton na partida, 2 touchdowns também pro Kyle Pitts, que tem uma semana iluminada, dá pra dizer assim, com 91 pontos. Isso já coloca o Kyle Pitts entre os 4 melhores tight ends da temporada. George Kittle, mais uma semana, um absurdo, né? Um absurdo que o Kittle tá fazendo aqui. Simplesmente, legal. George Kittle, que eu tinha visto esse destaque do Kittle como um dos bons tight ends no CRFF, e ele vem se provando aqui nessa temporada. Travis Kelce na sequência, teve uma semana aí com 10 recepções, foi a semana que ele mais teve recepções, eu acho, né? 10 recepções, exatamente. Antes tinha sido 9 na semana contra New Orleans, agora contra os Raiders conseguiu um touchdown também, teve uma pontuação bem bacana. Outro que teve uma pontuação muito boa, mas esse no caso sem touchdown, 9 de 11, 124 jardas por Trey McBride. Sequência ainda tivemos Adam Trautman, Tucker Kraft, David Njoku, Sam Laporta, olha aí, Mark Andrews, Tyler Conklin, e fechando os top 12 dos tight ends com Evan Ingram. Mas a gente teve outros destaques também ali, né? Zach Ertz, Kincaid com touchdown, o Oliver, Josh Oliver do Minnesota Vikings. E entre os destaques negativos dessa semana, do dia do nacional dos tight ends, que a gente pode destacar aqui, o Colby Parkinson não foi tão bem, Pat Freiermuth 2 para 19 apenas, né, no jogo do Monday Night. Alguns caras estavam apostando no Fant, não é o meu caso, ainda bem, né? 3 de 4 para 22 jardas. Quem mais que a gente tem aqui? Jake Ferguson, 4 pontinhos só em 6 recepções, não foi tão bem. Enfim, né? Não tivemos aí tantos destaques negativos, a gente esperava mais do Brock Bowers, 5 de 5 para 58 jardas apenas. Brock Bowers, o segundo melhor tight end da temporada. Mike Gesicki, cara, 7 de 8 para 73 jardas, e ele foi
ele teve apenas 7.8, ele teve um fumble perdido, que lhe causou aí pontinhos que teriam pelo menos deixado ele acima dos 10 pontos, acredito, pelo menos nesse estilo de liga aqui que eu trago a vocês a pontuação. Vamos falar agora dos waivers da semana. Quem são opções interessantes para você ir buscar nos waivers para melhorar o seu elenco, para brigar aí para melhores posições? Ou também, se tu tá lá 8-0 na temporada, tu tem que continuar ligado, porque uma dessas, o teu principal jogador se machuca, né? O outro perde tempo, o outro uma concussão que a gente não pode prever e às vezes o cara, né? Tudo pode acontecer. E principalmente, dica, para você que tá muito bem, já tá com a cabeça nos playoffs, né? Dado também sua liga, né? Não adianta eu estar 8-0 e eu tenho mais 5 times 8-0, que é bem difícil. Mas eu digo assim, tu tá, não... eu tô tranquilo, tô aqui 5-3 e quem tá nos playoffs tá com 3-5, né? Ou, sei lá, tô 3 vitórias a mais. Cara, ainda dá tempo de se lascar, né? Mas quem tá um pouco mais confiável, né? Confiante, pelo menos, que vai conseguir, que o time tá indo bem, que tem opções no elenco, é hora de daqui a pouco buscar um handcuff. É hora de buscar um jogador para melhorar teu time. Daqui a pouco tá sobrando jogador, tem 2 jogadores sobrando no teu banco que tu nunca usa e que vem pontuando bem, né? Claro, tu pode ter semanas de folga que tu quer usar eles, mas daqui a pouco pega 2 caras que não vão te fazer falta e transforma eles num bom potencial, ou junta um jogador teu titular com um desses bons nomes que tu tem no banco e melhora a posição. Esse é o momento para já começar a pensar para quem tá, né, em cima da tabela. Quem tá embaixo ainda dá para correr atrás. Aí a gente pensa em fazer o contrário. Eu tenho um jogador que está sendo destaque. Eu tenho o Kyren Williams, que está muito bem de running back aqui. Eu vou ofertar esse Kyren Williams para um jogador, para um time que está bem, por 2 jogadores dele que, né, pelo menos um não vai fazer falta. Mas que para mim 2 vão ajudar, porque meu flex é o Braylon Allen. E eu não quero ter o Braylon Allen, eu quero ter um cara um pouco mais eficiente ali. E aí tu vai lá e troca. É mais ou menos por isso. O pessoal às vezes me dá dicas. Quando eu fazia 2 podcasts por semana, um deles tinha dicas de trocas. Aqui não dá tempo, que um só vai ficar muito longo, né? Eu também não tenho tempo para estudar também, porque trocas sleeper a gente já tem que estudar para pensar, para falar para vocês, né? É a parte que mais a gente tem que, né, olhar antes, analisar os nomes, analisar se vale a pena ou não, para não chegar aqui só, né? Tudo bem que no podcast eu trago opções mais antigas, mais profundas, né? Mas aí sempre comentando, caso a caso, né? Agora, trocas, cara, é muito subjetivo. Muitas vezes muito depende do teu time, né? Tem dúvida de troca? Me manda lá no Instagram. Aproveitando, siga-me nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter. Deixa as estrelinhas no podcast, segue o podcast, manda o podcast pros seus amigos, né? A gente tem mantido, eu tô gostando dessa temporada, que, claro, quando eu parei de fazer, eu tinha números muito melhores, tá? Aquilo que eu falei pra quem ouviu o podcast semana passada me fugiu do Quarta para 3, que eu participei lá com o Belo e com o Gabriel, que, diga-se de passagem, ouçam, tem 2 horas de puro entretenimento lá, assim, ó. Eu ouvi tudo e eu me estourava de rir sabendo o que ia acontecer. Então vai lá ouvir, né? Desde no Metal até Counter-Strike a gente falou. Então, e Fantasy, claro. Mas, assim, os números que eu tinha quando eu parei em 2022 lá eram muito melhores do que os atuais, né? Até porque, né, é só ver os números do próprio Instagram, mais cai do que sobe, né? Assim, beleza, eu não tô mais preocupado com isso, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu tô com uma clientela, com os ouvintes que estão ouvindo semana a semana. São números que eles não sobem, mas eles também não descem, né? Eles estabilizaram, isso eu acho muito bacana. Queria mandar um abraço para todo mundo que ouve o podcast toda semana, né? E mande para seus amigos para também ter mais pessoas ouvindo, né? E ouvintes que realmente gostem do programa, né? Que botem lá no carro, que ouçam enquanto estão estendendo uma roupa, lavando uma louça, limpando a casa, né? Que como eu falei pro pessoal do Quarta para 3, que foi um prazerzaço enorme participar, que é um podcast muito... Cara, a gente viajava de vez em quando, assim, e eu acho que o legal é isso, sabe? O legal é... Podcast pra informação a gente tem, né? Eu até comentei, tu quer ouvir um negócio mais hardcore, um negócio que vai mais no profundo das coisas, ouve o Sideline Talks,
que assim, é muito bom, é muito conteúdo, né? João Maurício e o Mafra, eles vão nos detalhes, nas entrelinhas, nas coisas por trás, isso é muito bacana. Pra quem gosta desse tipo de coisa. Quem gosta mais né, de informações mais gerais, eu disse que quem gosta de conteúdo ruim, ouve o Fantasy Futebolista. Mas enfim, eu tento também tentar deixar um pouquinho mais alegre, mais divertido, porque quando eu ouço um podcast, eu ouvi. Faz muito tempo que eu não ouço Fantasy Footballers, né? Inclusive o Fantasy Futebolista saiu do Fantasy Footballers, a ideia, né? Eu ouvia todo podcast, todo episódio, eu mijava de rir, cara. Eu chorava de rir o tempo inteiro. E hoje em dia eu não tô mais tendo tempo, tô priorizando quando eu tenho tempo ouvir a galera daqui, né? Meus que posso dizer se tornaram amigos, ainda mais que muitos eu conheci nesse ano aqui, seja no Scott Fish Bowl, seja no jogo da NFL, então eu sinto vontade de ouvir a galera daqui muito por isso, né? Porque, pô, eu conheço o cara que tá fazendo ali, eu quero saber a opinião dele sobre tal negócio. Eu sei que vai ter uma pitadinha de coisa engraçada no meio, ou que vai ter alguma coisa que depois eu vou lá no grupo do BRF, por exemplo, e vou começar a incomodar um ou outro. Enfim, né? Eu acho que tem que ser um pouquinho leve, tem que ser bacana. E não só, claro, trazer conteúdo, porque né, não é um podcast de humor, não é, mas falar também alguma coisa importante. E porque a gente não é o dono da verdade também, não vai chegar aqui falar e acertar tudo. A gente, na verdade, mais erra do que acerta, inclusive. Mas tentando ajudar um pouquinho, o pouco que a gente ajudar às vezes é o que dá um pouquinho mais de diversão pra alguém na semana. Então vamos lá trazer os... Falei, né? Eu não posso falar, cara. Começo a falar, eu vou longe. Por isso que o podcast do Quarta para Três foi para 2 horas de podcast, porque a gente não parava de falar. Juntou 3 faladores ali e o negócio ficou maluco. Seguindo, quarterbacks, waivers, tá? Esquece tudo que tu ouviu, vamos pra cá. Pra mim, as boas opções na semana, que eu acho interessantes e podem estar disponíveis, uma delas é o Bo Nix, né, que eu comentei antes, do Denver Broncos, tem seus altos e baixos, mas no modo geral tem ajudado, né? Tem sido um cara interessante. E um outro cara que eu acho que vale a pena se ele estiver disponível, eu já vi ele em várias ligas, eu utilizo como base o NFL.com, mas né, eu jogo no Sleeper, então tenho um pouco né, de noção nesse sentido, e eu já vi muito disponível o Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars. Ok, vai jogar contra o meu Eagles na próxima final de semana. Não é um confronto favorável, mas a gente não tá com tantas opções. Outras opções que a gente teria aqui disponíveis, a gente teria um James Winston, né, que ok, até ligas mais profundas, mas eu não teria... Nas minhas ligas eu não colocaria ele titular. A gente teria de disponibilidade aqui um Russell Wilson, mas está de folga, né? Então Malik Willis, se o Jordan Love não jogar, não sei como é que é a condição. Um Joe Flacco, se resolverem botar no banco o Anthony Richardson, que aí eu acho até interessante, né? Gardner Minshew, cara, não tem Daniel Jones, eu não consigo dar a dica desses caras aí, então eu ficaria mais ali no Bo Nix. Se o Matthew Stafford estiver disponível, talvez, né? Talvez, mas para por aí. Entre os running backs, as melhores opções de waivers também, essa semana tá um pouco escasso, tá? Eu diria que o Tyron Tracy, se ele ainda tá disponível, ele saiu com concussão, até tem que ver o que aconteceu com ele. Eu achei que foi uma concussão. Vamos ver aqui. Ele saiu bem estranho, né, do jogo. O próprio jogador com concussão confirmada, então ele vai entrar no protocolo de concussão. O jogo é contra o Washington na próxima semana. Por ser, de repente, aí primeiro grau, não sei se ele já teve alguma, né, primeira prisão em primeiro grau dele, concussão em primeiro grau. Talvez ele possa jogar no próximo jogo. Então ele seria a principal. Nas minhas ligas o Tracy não está disponível faz tempo, tá? Mas aqui no NFL.com ele ainda está a menos de 50%. Então, seguimos. O Isaac Guerrero é uma opção, tá? Mas é aquilo que eu falei durante o podcast. Ele tem uma possibilidade, se o Mason agravou a lesão, né? Tem uma semana de folga, tá? Tem que deixar ele no banquinho. A gente não sabe se o Christian McCaffrey voltar. A expectativa é que o Christian McCaffrey volte, mas com o Jordan Mason agravando lesão, Christian McCaffrey daqui a pouco, não sei, se treinar limitado na semana, né? Não tiver full, pode ser que o Guerrero tenha um pouquinho mais de possibilidades, mas é um nome arriscado aqui. E um outro jogador que, né, na minha visão, ainda teria alguma possibilidade de eu adicionar no time seria o Jaleel McLaughlin, que foi um my guy no off-season e acabou, né, eu sinceramente achava que ele seria o titular da equipe. Javonte Williams tem feito uma boa temporada, tem sido o titular,
mas o McLaughlin de vez em quando dá uma aparecidinha. Outro cara que aparece de vez em quando, né, é o Braylon Allen, do Jets, que essa semana foi melhor até que o Breece, mas pelo que se diz, e dado como o jogo se desenrolou, o Breece Hall teria sido colocado ele meio que em descanso nessa partida, porque o próximo jogo é contra Houston no Thursday Night Football, né? Então, né, até isso me lembrou uma coisa, né? Semanas de bye, também pegava quem que está de folga, que eu acho que tem gente de folga na próxima semana. Mas o Braylon Allen teria tido mais oportunidades que o Breece Hall nesse jogo por conta disso, né? São esses detalhezinhos, sabe, que eu digo, eu vou falando aqui, eu vou me lembrando, né, que às vezes vale de alguma coisa importante, senão o resto do podcast é uma baita uma porcaria, não, brincadeira. Outros caras que até estariam disponíveis, mas eu não vejo intenção de colocar, por exemplo, um Tyler Algier, um Jalen Warren, que até tem semana de folga, um Ezekiel Elliott. Quem mais? Cara, não tem muitas opções, pra falar a verdade aqui, mas, sabe, não são nomes que me chamam tanta atenção, né? Que me enchem os olhos pra ter no elenco. A Zamir White, sabe? Não me agrega muita coisa. Entre os wide receivers, né, principalmente aqui o grande nome da semana é o Cedric Tillman, né? Um outro nome que não está disponível, mas eu tô vendo ele aqui, que talvez esteja disponível, porque eu vi em algumas ligas na semana passada, e eu não sei se teve liga que eu peguei, teve liga que eu deixei passar, que é o Keon Coleman do Buffalo Bills, mas ele não deve estar disponível, tá? É só uma dica para dar uma olhadinha, né? Outros nomes da semana interessantes, o próprio Josh Downs, que fez uma boa partida, teve bons alvos. Eu falei do Josh Downs há umas semanas atrás, que até ele poderia ser uma opção, mas ele vinha sendo utilizado pouco, né? Acho que foi o Downs ou foi o outro, eu não lembro quem que é o outro cara, além do Pierce, claro, né? Agora não vou lembrar, mas enfim, ele teve alvos, né? Teve participação, então é um cara que pode estar disponível também. Outro jogador também dos Browns e que foi o cara que mais foi acionado no time dos Browns, foi o Elijah Moore, né? Quem sabe ali, se ele ficar fora de tantas lesões, que as lesões atrapalharam um pouco a carreira dele, na minha opinião, ele pode ter uma sequência com o James Winston, que o James Winston ele tá pouco se lixando. Ele vai lançar a bola, a gente conhece o James Winston. A gente inclusive falou no quarta para 3, né, que é entretenimento. E esse entretenimento nos dá pontos no Fantasy. Então isso é muito interessante. Tem um James Winston lá e não o Deshaun Watson. Outros jogadores que podem estar disponíveis aí nas suas ligas e podem ser utilizados. Quem foi o outro? Os que eu destaquei foram esses aí. Dentre os que tem possibilidade, eu destacaria Ricky Pearsall. Mas aí tu tem que ter disponibilidade no teu elenco, porque ele tá na semana de folga dos 49ers na próxima semana. Mas eu gostei do que eu vi dele em campo. Eu acho que ele pode ser um cara que pode evoluir bastante e que tá sendo subutilizado até pelas questões de saúde dele daqui a pouco. Ele foi mais utilizado no último jogo, mas agora semana de folga, eles já têm essa situação do Brandon Ayuk fora, vão ter tempo para trabalhar melhor ele. Eu acredito que ele pode ter uma boa temporada daqui pra frente, depois da semana de folga. Outros jogadores que também estão disponíveis, a gente tem um Gabe Davis, que também não me chama atenção. O Khalif Raymond, que eu comentei, foi uma pontuação alta na semana, mas fez touchdown de retorno. E teve poucos alvos, não é um cara que eu iria muito atrás. O Leggett deve estar bastante disponível, não acho ele ruim, mas também jogando, tu assiste o jogo, não vê sabe... Né, mas eu não sei qual que é a situação da tua liga. O Darius Slayton é um cara que foi até bem utilizado nesse Monday Night Football, mas eu não teria tanta convicção nele, assim como o Jerry Jeudy, que prefiro, né, indicar a vocês Cedric Tillman ou Elijah Moore à frente dele, então já tem uma ideia aí, né? E basicamente são esses os jogadores, Tillman, Moore, né, que podem estar bastante disponíveis. Downs talvez não esteja tão disponível como eles, né? O próprio Pearsall tem espaço no elenco. O Pearsall eu peguei na semana passada em algumas ligas, para deixar no banco mesmo, né? Para deixar no banco e ver o que vai acontecer com ele. Inclusive, eu tava pensando até em fazer alguma propostinha em Dynasty aí pra galera, ver se surge alguma possibilidade. Ainda mais na semana de folga, né? Quem sabe? Entre os tight ends, não tem como trazer Cade Otton, né, nessa disputa. Ele ainda está disponível na maioria das ligas, né? Na grande maioria das ligas, então, né?
Agora, acho que depois desse jogo, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E é isso, né? Pegou na semana passada, se deu bem. Vai pegar na semana, vai ter que gastar. É simplesmente isso. Outras opções que a gente tem aqui como tight end, né? Eu diria logo na sequência, é o Zach Ertz. Teve o jogo mais acionado na última semana. Vai jogar contra os Giants nessa próxima semana, que segurou muito bem os tight ends dos Steelers, né? Visto o que o Pat Freiermuth fez, mas ele vem sendo bastante utilizado pelo Daniels, então eu acho bastante interessante ter esse cara no elenco. Umas outras opções aí mais profundas, eu diria que o Hunter Henry não deixa de ser uma opção ainda, não tão profunda assim, eu acho que ele ainda é uma opção boa. O próprio Tyler Conklin, que ele fez touchdown, não fez? Tyler Conklin, ele fez 2 touchdowns na temporada, ele fez um touchdown nessa última semana, né? Interessante, 16º tight end, veio sendo muito utilizado, diminuiu um pouquinho nas últimas semanas, né, mas fez o touchdown, né, como a gente fala, touchdown pro tight end é o que ele precisa, é o que a gente espera, né, do jogador. Mas basicamente é isso. O Mike Gesicki, por mais que foi muito bem acionado contra os Eagles, né, que é uma defesa boa contra os tight ends, mas estava deixando espaço pro Gesicki, não me chama mais atenção, já gastei minhas fichas nele. Jonas Smith dos Dolphins também eu acho que não é uma opção interessante. O próprio Taysom Hill dos Saints, não vejo agregar muita coisa aí nos elencos de fantasy. Agora vamos falar um pouquinho do preview da rodada 9 da NFL, rodada 9 que, atenção, sim, folga. Quem está de folga na semana 9? Temos 2 times, um bem interessante inclusive, que é o San Francisco 49ers. Então se você tem aí Brock Purdy, né, Ricky Pearsall agora, o Deebo Samuel, esperava que o Christian McCaffrey voltasse na próxima semana, não vai voltar porque tá de folga, né, Jordan Mason não vai jogar, George Kittle, grande destaque de tight end, não vai estar em campo, né, a própria defesa dos 49ers, não sei como é que tá, né, não trago muito isso aqui, mas enfim. E Steelers, que tem uma excelentíssima defesa. Chris Boswell, acho que é o grande destaque desse ataque, talvez, né? Mas aí quem tem George Pickens, quem tem Najee Harris, quem apostou no Russell Wilson recentemente, né? Basicamente, esses jogadores, Pat Freiermuth não vem fazendo uma grande temporada, mas enfim, esses jogadores aí, se você tem esses jogadores no elenco, você vai precisar ir atrás de jogadores para recompor para essa semana 9. Agora os confrontos favoráveis e desfavoráveis da semana 9. Entre os quarterbacks, os caras que têm melhores confrontos na semana 9 são Patrick Mahomes, que enfrenta o Tampa Bay Buccaneers, Jalen Hurts, que vem de uma semana absurda, vai jogar contra os Jaguars, que é o segundo time que em média mais cede pontos para a posição de quarterback, e também o Bo Nix, olha ali, uma boa opção de waiver e que já pode dar resultado na semana 9, onde encara os Ravens. E destaques negativos, vou destacar principalmente 2 times, 2 quarterbacks que terão vida difícil na próxima semana. Um deles, né, o Josh Allen, que enfrenta a defesa do Miami Dolphins, e outro, o Kyler Murray, que enfrentou a defesa do Miami Dolphins, até não foi tão mal, né, quem vai enfrentar na próxima semana o Chicago Bears. A gente tinha feito uma aposta, eu até vou ter que ouvir o que a gente falou, que eu vou ter que rever inclusive, porque o seu Gabriel Cavalcante, ele veio me incomodar no domingo, sobre a aposta que a gente fez ali, que a gente falou. Ele falou que o Kyler Murray ia bem, eu falei que o Kyler Murray ia mal, só pra dar bagunça. E o Kyler Murray, o que é bem e o que é mal, né? Vamos combinar aqui, o que é bem e o que é mal. Eu vou puxar aqui o que ele teve de... Cadê? Eu não quero projetado, eu quero stats, semana 8. Semana 8. Ah, o nome dele não é Tyler, né? Semana 8. Quarterback. O Kyler Murray não foi um quarterback 1 na semana passada. Ou seja, quem venceu essa aposta? Eu vou deixar inclusive, eu vou fazer uma enquetezinha no podcast aí. O Kyler Murray, quarterback 13 na semana 8, né? Ele foi um bom quarterback na semana ou não, né? Porque um quarterback 2 pra mim não é um quarterback bom. Ok, a pontuação dele foi boa até, né? Eu achei que iria ser ruim, essa foi a minha aposta, mas de um modo geral ele foi o 13º. Eu vou deixar, né, aí numa enquetezinha, depois vocês respondem, né? A gente tem uma média bem boa de resposta de enquete, em torno de 2, né, por enquete, né? E algumas enquetes não são respondidas quando eu não falo aqui. Mas enfim...
2 ou 3 respostas, né? Kyler Murray, teve uma semana... Kyler Murray, quarterback 13 na semana 8. Foi bom ou foi ruim ter ele? Eu vou deixar aí. Fica nos altos. Running backs com confrontos favoráveis nessa semana. A gente tem o Alvin Kamara com o melhor confronto possível contra os Panthers. Temos também aí Devon Achane, Raheem Mostert contra os Bills, né? Apesar do último jogo eles terem ido bem. E Saquon Barkley contra Jacksonville Jaguars. Uma ótima oportunidade aí novamente para o Barkley de pontuar. Entre os destaques negativos, né, quem tem confrontos bem complicados, a gente tem o comitê, né, dos Buccaneers. Rashad White, Bucky Irving, Sean Tucker, né, que é o terceiro ali na sucessão, dá pra se dizer assim, que vai encarar a boa defesa dos Chiefs, que vem sendo destaque a temporada inteira. Temos o cara que mais foi, né, um dos, né, porque eles estão empatados com 145 tentativas, Josh Jacobs contra a defesa dos Lions, confronto bastante complicado também. Entre os wide receivers, confrontos favoráveis para principalmente a turma lá dos Colts. Então tem Josh Downs, Michael Pittman, destaque negativo na temporada, mas tem um confronto favorável na semana. Né? Quem mais? Alec Pierce. Eu tô esquecendo de alguém, eu tenho quase certeza, cara. Mas não vou olhar agora. Enfim, enfrenta a defesa dos Vikings, que vem tendo, né, vem cedido muitos pontos para a posição de wide receiver. Outra defesa que cede muito ponto é a defesa dos Ravens. Então, alô, a turma do fundão do Denver Broncos. Né, Cortland Sutton pra mim não existe mais, mas se tu tem aí numa liga mais profunda, principalmente Devon Bell, quem mais que tá por lá? Caramba, ali o Jordan Humphrey foi, até certo ponto do jogo, foi bastante utilizado pelo que eu tava vendo, mas enfim, né, é um confronto favorável, não quer dizer que isso vá acontecer, né, mas é um confronto favorável. E também a gente tem a turma do Green Bay Packers que encaram os Lions. Então a gente tem aí o Jaden Reed podendo dar uma volta por cima. A gente já viu o Romeo Doubs pontuar, a gente já viu o Christian Watson pontuar. Né? Isso também vai depender da questão lá do Jordan Love. Vou até puxar aqui. Jordan Love, o que foi que aconteceu com ele? Strained groin. Uma groin. Pra quem ouvia o Fantasy Footballers, tinha aí um áudiozinho do McGroin. Né, isso é virilha, né? Então, day to day, a princípio ele tem uma chance de jogar. Né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que sim, até porque confronto favorável para os wide receivers, melhor do que ter Malik Willis. E entre os confrontos desfavoráveis, vou citar 3 aqui, né? A turma dos Browns, que eu destaquei, interessante até, olha o gap, olha a diferença de gap entre o melhor e a pior defesa contra wide receivers. A melhor é a do Los Angeles Chargers, que vem cedendo menos de 25 pontos por partida, né, no total para a posição de wide receiver. Enquanto que os Vikings cedem mais de 46, né? É quase o dobro, dá para se dizer assim, de pontos. Né? Os Chargers vem fechando a porta realmente para os wide receivers. Quem, né, vai atrás do Cedric Tillman, do Elijah Moore, ou tem o Jerry Jeudy, saiba que o confronto é complicado. Outro confronto complicado são os wide receivers dos Texans, que encaram o New York Jets. Então ali Stephon Diggs, Tank Dell, o Nico Collins ainda está fora, né? Mas esses jogadores não se surpreendam se eles não tiverem uma boa pontuação. E também os caras lá dos Bills, que vem, né, tendo aí um pouquinho de destaque, Shakir, Keon Coleman, né, o Amari Cooper tá por lá também, né, encarando a defesa, a secundária do Miami Dolphins. E para fechar, entre os tight ends, confrontos favoráveis nessa semana, principalmente o cara que tem o melhor confronto da semana foi o melhor tight end da semana. Cade Otton, do Tampa Bay Buccaneers, encarando a defesa dos Chiefs. Depois a gente tem aquela turma que dá pra se dizer é um comitê de tight ends no Saints, né? Tyson Hill, Foster Moreau, Juwan Johnson, encarando o Carolina Panthers. E um confronto também desfavorável são pros tight ends de Seattle, né? Noah Fant, quem mais que tá por lá? AJ Barner, se eu não me engano, o calouro, encarando os Rams. E os confrontos desfavoráveis, né, da semana na posição de tight end para fechar. O Tyler Conklin, do New York Jets, tem um jogo difícil contra Houston. Também aí o Tucker Kraft, que vem sendo uma surpresa bem interessante na temporada, encarando os Lions, confronto complicado. E o Evan Ingram, que vai jogar contra os Dolphins, contra os Eagles, na segunda horário do domingo, que na última semana cedeu pontinhos pro Mike Gesicki, né? Na semana passada era a melhor defesa contra a pontuação de tight ends. Com o jogo da semana passada já perdeu essa vaga de melhor. Ainda é uma defesa boa contra essa posição, mas perdeu aí, entregou alguns pontinhos para ela e acabou subindo ou descendo.
do ranking das melhores. Esse foi o podcast dessa semana, espero que vocês tenham gostado, né? Deixe essas estrelinhas, sigam, mande pros seus amigos, siga no Instagram. Tem alguma dúvida, manda pra mim no Instagram também, que assim que eu puder, sempre vou estar respondendo. Devo fazer mais um ou dois, talvez, quem é esse jogador, né? Quem é esse Joguemon lá no Instagram, né? E depois eu mando no Twitter também, mas no Instagram ele fica mais bonitinho lá, que daí dá pro cara olhar, pensar e antes de ver a resposta... Né, no Twitter tem que mandar, tem que esperar um tempo, que se eu botar logo embaixo, o cara vê logo na sequência quem é, não tem graça nenhuma, brincadeira. Mas enfim, né, mande pra todo mundo, aí estamos na metade da temporada, então agora eu sei que o pessoal começa a largar um pouquinho, né, mas não não diminua a nossa audiência, que tá muito bacana. Obrigado a todos que vêm ouvindo aí. Fechou? Uma boa semana a todos, boa sorte no próximo final de semana, tanto no NFL, tanto no Fantasy, como pro seu time na NFL, a não ser que você torça pro Jacksonville Jaguars, pro Dallas Cowboys, pro Giants e pro Washington. Fechou? É isso. Valeu, um abraço.